Uma coisa que eu queria, com a graça do Senhor, trazer para os irmãos aqui, eu fiquei impressionado com algumas coisas com relação à simplicidade que nós devemos tratar as coisas do Senhor. O Lineu trouxe o assunto, né? Começamos a ver os fundamentos da nossa fé, né? Cantamos esse hino, né? Que a nossa fé está firmada em Ti, Senhor. E nós vimos, né, 1 Coríntios, a questão de aonde que tudo isso está baseado na morte de Cristo, o sangue derramado. E também depois foram trazidas várias questões assim de que o Senhor é uma pessoa, embora santo, Ele é uma pessoa simples, e nós devemos tratar as coisas do Senhor com simplicidade, com santidade, mas com simplicidade. E eu estava pensando no tempo em que Daniel foi levado cativo, né, para a Babilônia, e a decisão que ele teve de não se envolver com o mundo e ele viver de uma forma simples, e até ele comia coisas que eram coisas simples. E eu queria então ler alguma coisa em Daniel, primeiro capítulo de Daniel. Daniel foi um dos que foram levados para a Babilônia, né? O Senhor, por causa da desobediência do seu povo Israel, Ele permitiu com que o seu povo fosse levado para a Babilônia e ficasse lá 70 anos. E no capítulo 1 de Daniel, versículo 3, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, mancebos, em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei, interessante aqui, o rei queria pegar dos filhos de Israel, daqueles que eram da linhagem real e dos nobres, que eram formosos em parecer, entendidos no conhecimento, para que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Na versão do Darby, aliás, eu não trouxe aqui, mas fala de learnings, e learnings significa todo o ensinamento dos caldeus aqui. Então eles seriam ensinados no ensinamento, vamos dizer assim, e na língua dos caldeus. E se nós pensarmos, né, os filhos de Israel tinham o seu ensinamento, tinham a palavra de Deus, tinham os oráculos de Deus, e esse rei agora estava querendo pegar desses jovens e ensinar esses jovens naquilo que pertencia aos caldeus, e na língua deles, para que eles falassem a língua do mundo, vamos dizer assim, né, daqueles que eram, dos que estavam no poder. Queria falar também, né, especialmente também aos jovens, né, que hoje nós estamos sendo instruídos nesse mundo, estamos andando nesse mundo, e muitas vezes nós somos instruídos como devemos nos portar perante esse mundo. E muitas vezes nós aprendemos até a falar como esse mundo está acostumado a falar. Nós devemos sempre lembrar, irmãos, de que nós somos dos filhos, entre parênteses aqui, né, dos filhos de Israel. Nós não somos do mundo, nós não somos dos caldeus. E, consequentemente, nós temos essa opção de nós não aprendermos as coisas do mundo e não também falarmos as coisas do mundo. Como até o irmão trouxe na reunião anterior, o Senhor está chegando e nós precisamos acordar para as coisas de Cristo. Por quê? Porque cada um tem de si, né? Na verdade, a cada dia que passa a nossa vida, nós estamos fazendo
nós estamos mostrando para o Senhor o quanto Ele é importante para a gente a cada momento da nossa vida. Não é, na verdade, nós vemos aqui na reunião de quarta-feira, de sábado e domingo aqui em Limeira, e não são nesses momentos que nós mostramos o quanto o Senhor é valioso para a gente, mas é a cada momento da nossa vida. A gente está mostrando o quão importante é o Senhor para a gente. E aí então esse rei chama, né, esses mancebos aqui e determina-lhes, no versículo 5, e o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O rei determinou como que essas pessoas, né, esses filhos de Israel, deveriam ser criados, né, e deu-lhes ração de cada dia. Cada dia eles tinham que comer aquilo que o rei havia posto diante deles. Versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel, conhecendo, né, as promessas que haviam sido dadas a Israel, ele propôs, assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. E que bom, irmãos, que nós temos essa oportunidade de fazermos essa decisão a cada momento da nossa vida. Eu tive uma decisão na minha vida de seguir o Senhor no momento que eu me converti. É verdade. Mas eu tenho decisão de continuar no caminho do Senhor a cada momento da minha vida. Nós lemos que Daniel era um homem de oração e que ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Quantas vezes por dia ele tinha que decidir que ele ia parar de fazer o que ele estava fazendo e orar? No mínimo 3 vezes por dia. Então, a cada momento que passava na vida de Daniel, ele tinha decisões que ele tomava para o Senhor, e nós vemos, né, várias coisas que aconteceram, né? Se nós pensarmos, irmãos, o que é a nossa vida, né, a nossa vida cristã, ou a nossa vida, a vida de qualquer homem, né, vivo nessa terra, do que é feita a vida? A vida não é feita nada mais do que de decisões e consequências dessas decisões. Dia a dia nós estamos decidindo coisas e dia a dia nós estamos colhendo frutos dessas decisões. Às vezes eu faço uma decisão hoje que vai ter resultado a semana que vem, o ano que vem. Às vezes eu tenho decisões hoje que eu tenho resultado dela no mesmo momento. E a nossa vida, irmãos, ela é feita de decisões. Daniel propôs isso no coração. Interessante ver 2 questões aqui. A questão de Daniel e a questão do eunuco, do chefe dos eunucos. No versículo 10, disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu Senhor. Ele obedecia ao rei porque ele tinha medo do rei. Eu acho que não é essa relação que nós temos com Cristo. A nossa relação com Cristo não é uma relação de medo, mas é uma relação de amor, de reconhecimento daquilo que Ele fez por nós. E nós devemos fazer, assim como Daniel, sem dúvida ele tinha um relacionamento com Deus, e as coisas que ele decidia para Deus eram em função não de medo, de temor, mas de amor por aquilo que era do Senhor. E aí a diferença das coisas, né? Eunuco tinha medo do Senhor dele, do rei. Mas Daniel, voltando no versículo 9, ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Ele
decidiu pelo Senhor e ele achou graça e misericórdia diante daquele que tinha poder sobre ele. Muitas vezes, irmãos, nós somos nesse mundo e nós somos sujeitos, né? Nós trabalhamos, nós temos o nosso professor, enfim, né? Estamos sujeitos à autoridade. Mas, se nós decidirmos as coisas, em primeiro lugar pelo Senhor, tomar posição pelo Senhor, o Senhor vai nos dar graça perante aqueles que estão sob nós. Então, às vezes nós temos medo, né? Eu não vou falar isso porque o meu chefe, meus amigos, o meu professor, enfim, alguma coisa assim. O Senhor está por cima. O Senhor é maior do que eles. E o Senhor pode mudar o coração, como o Senhor mudou o coração desse chefe dos eunucos, para dar a Daniel exatamente aquilo que ele queria fazer para o Senhor. Se a gente não sabe, irmãos, alguma coisa que a gente tem no coração de fazer para o Senhor, peçamos para o Senhor, e o Senhor vai fazer com que as coisas possam acontecer dessa forma. Ele decidiu, Daniel, versículo 12, pediu, né, para o eunuco: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Legumes e água, era o que eles queriam. Nós podemos pensar o que era o manjar de um rei, né? E de Nabucodonosor, esse rei, um dos maiores reis, né, que já houve aqui entre os gentios. Mas eles quiseram beber apenas legumes e água. E isso foi o suficiente para que eles, depois de 10 dias, versículo 15, e ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção do manjar do rei. Aquilo que o manjar do rei não podia alimentar um filho de Israel. Porque a natureza era diferente. Né? Espiritualmente falando, aquilo, irmãos, que nós vemos no mundo, né, as coisas que acontecem no mundo, na sociedade, enfim, por todos os meios de comunicação que existem, nunca vai poder alimentar um cristão. O que vai acontecer? Ele vai ficar magro, vai ficar fraco. Né? E Daniel, comendo legume, era forte. Por quê? Porque o Senhor dava alimento para ele. Nós não somos aquilo que nós comemos. Né? Hoje eu estava comentando com o Dave, é um milagre, nós comemos arroz, feijão, carne, e isso se transforma em energia, em conseguimos enxergar, ouvir, se mexer, temos força. Né? É um milagre isso. Não é aquilo que nós aprendemos no mundo que vai nos dar inteligência, ou sermos alguma coisa. Mais um pouquinho abaixo, no versículo 17, ora, a estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento a toda visão e sonhos. O rei queria ensinar e falou: você vai ter que comer isso e os meus mestres, os meus professores vão ensinar aquilo para você. Daniel não tomou dessas coisas e Deus ensinou para ele. E ele estava mais forte, pôde ajudar a seus irmãos, pôde animar a seus irmãos. Nós vemos quanta coisa Daniel fez aqui. Por quê? Porque ele decidiu no seu coração não se contaminar. E às vezes a gente pensa, irmãos, que nós precisamos... se a gente pensar, né, o que nós ouvimos essa conferência aqui, né? Nós começamos a ouvir da ressurreição de Cristo, ouvimos do sangue, que é impossível redenção sem sangue, ouvimos da vinda do Senhor. O que isso é diferente daquilo que nós ouvimos a conferência passada, ou em Florianópolis? Ou que se o Senhor não vier, o que isso é diferente daquilo que nós vamos ouvir nas conferências, nas próximas conferências? É a mesma coisa, é a mesma palavra.
São palavras simples, não é coisa nova, né? Uma coisa interessante em Reis, quando fala que havia morte na panela, né? Os irmãos lembram que os filhos dos profetas estavam, 2 Reis 4, versículo 38. Eliseu, voltando aqui de Gilgal, e havia fome na terra. Versículo 38, 2 Reis 4, 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo, a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, e a sua capa cheia de coloquíntidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim que tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam comer. Havia fome na terra, os filhos dos profetas não tinham o que comer. E aí então Eliseu vem, né, o servo de Eliseu aqui, colocou essa grande panela no lume, né, e aí saiu um dos filhos do profeta e foi lá aonde? Ao campo apanhar ervas. E ele pegou alguma coisa lá, que ele não conhecia o que era, e ele pegou aquilo, cortou, jogou ali naquilo que estava sendo trazido, né, para os filhos do profeta, e aquilo acabou sendo veneno para eles, né? Morte na panela, não puderam comer. E aí o que Eliseu aqui diz, né? Traze, pois, farinha. Não foi nada de diferente daquilo que eles estavam acostumados a comer. Farinha, né? Traga o que? A farinha. Colocou farinha, acabou. A farinha fala de quê? Fala de Cristo. Fala de coisas simples, né? Ao invés de trazer um bolo cheio de, né? Não, farinha, é o que precisa. Então, irmãos, eu estava pensando nisso, de esse desejo que Daniel teve, né? De decidir tomar um passo pelo Senhor e não se contaminar com a comida, comer legume, coisas simples, né? E assim, de nós buscarmos aquilo que é simples na palavra do Senhor, né? Não queremos trazer coisas novas, né? Porque, na verdade, até tem um ditado que fala: tudo aquilo que é verdade não é novo, e tudo aquilo que é novo não é verdade, porque a palavra de Deus, a revelação de Deus completa está aqui, né? Então nós vamos continuar ouvindo coisas que nós já ouvimos, coisas simples, mas que são alimento para a nossa alma, para que os filhos dos profetas, os filhos de Israel, tenham alimento e possam ficar fortes, gordos aqui, né, no bom sentido, para que tenham também, não passem fome, irmãos, porque nós estamos passando fome nesses últimos dias, né? Nós estamos passando fome. Por quê? Porque nós não estamos nos alimentando de legumes, de farinha, nós estamos buscando outras coisas. E isso traz o quê? Fome para a gente. Entende? Os filhos do profeta não têm o que comer. Que nós tenhamos, irmãos, a cada momento a oportunidade de decidir. O que passou daqui para trás, passou, irmãos. É passado. Eu não tenho como mudar o que passou daqui para trás. Mas o daqui para frente eu posso mudar, né? E apenas mais um versículo em Números 21, 5. Os filhos de Israel, chegou um dia que eles se fastiaram, vamos dizer assim, do pão, daquilo que era trazido para eles. E eles falaram uma coisa
grande aqui contra o Senhor. Versículo 4, Números 21, versículo 4. Então partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma deste povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Né? Tem fastio daquilo que o Senhor tinha provido para eles de alimento. E eles estavam fastiados com aquilo, não aguentavam mais comer aquilo. Então, irmãos, que nós tenhamos, né, aquilo que está escrito na nossa Bíblia, nós já lemos isso centenas e centenas de vezes. E se nós formos abrir amanhã a Bíblia, não vai existir nada de novo lá, vai ser a mesma coisa, a mesma palavra. E queria acabar com Filipenses 3, Paulo escrevendo, né? Ele diz que, capítulo 3, versículo 1, resta, irmãos meus, que vos regozijei no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, que é segurança para vós. Né? A palavra de Deus é segurança para nós. E nós vamos ver a mesma coisa, coisas simples, legume, farinha, coisas que vão realmente alimentar os filhos dos profetas. O caráter de Daniel. Porque tudo que ele faz aqui vai, obviamente, parecer muito antipático aos olhos daquele povo, daquela cidade. Porque, de repente, ele vai viver totalmente diferente daquelas pessoas, e faz bem em fazer isso. Mas é importante entendermos o caráter de Daniel, para sabermos também o caráter do homem de Deus, ou da mulher de Deus, da pessoa de Deus. Lá em Daniel, capítulo 9, nós vimos já que Daniel orava, era um homem de oração. E no capítulo 9, nós entendemos um pouco desse caráter de Daniel, porque toda obediência a Deus, existe uma linha muito tênue entre a obediência e a soberba, e a glória própria. Existe uma área cinzenta aí, onde a obediência passa a ser soberba, e aí nós vemos que o Senhor Jesus conviveu nos 4 evangelhos com fariseus, e ele jamais falou duro com uma prostituta ou com um publicano. Em momento algum, é interessante ler o evangelho prestando atenção nisso. Será que alguma vez o Senhor Jesus falou de maneira dura, bravo, irado com alguma prostituta? Nenhuma vez. Pelo contrário, ele era pronto para ir em busca do pecador e tratava com amor, com afeição. Claro, jamais o pecado, né? Nunca ele aceitava o pecado. Mas os fariseus, que eram aqueles homens que eram religiosos, que seguiam todas as ordenanças da lei, este sim. Ele era duro, ele era rigoroso, ele chamava de raça de víboras, ele pegava o chicote para expulsar os que estavam usando o templo, a casa de Deus, para vender. Então há uma linha muito tênue entre a obediência e a religião, a religiosidade humana. E aqui Daniel, nós entendemos bem o caráter dele nesse capítulo 9 de Daniel, quando ele ora a Deus. E quando ele orava a Deus, era ele diante de Deus. Era ele sozinho diante de Deus, era ele mostrando, revelando o que estava no seu coração diante de Deus. E no versículo 4, e orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele tem uma atitude de adoração a Deus. Toda oração começa com uma atitude de adoração a Deus, da fidelidade de Deus
e da misericórdia de Deus. Ele lembra isso na introdução da sua oração. E depois ele diz: o teu povo pecou e cometeu iniquidade e procedeu impiamente? Não. Ele diz: pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Ora, Daniel, mas você lá atrás, você obedeceu direitinho. Você comeu a comida que não era da comida do rei. Como você pode falar isso de você mesmo? Você é um exemplo de pessoa. Não. Ele reconhece que ele faz parte daquele mesmo povo que havia se apartado de Deus. E aquela ida à terra estranha, a Babilônia aqui, é Babilônia, né? É Babilônia. A Babilônia aqui era um juízo de Deus. E ele fazia parte do juízo de Deus. Ele sofria junto com o juízo de Deus, ele sofria com o seu povo, e ele reconhecia-se igual e merecedor também das mesmas coisas que o seu povo estava passando. Esse era Daniel. Ele não era nem um degrauzinho melhor do que todos os outros com quem do povo que ele fazia parte. E é interessante nós vermos também o espírito que esse povo estava na Babilônia. Quando eles foram desterrados, quando eles foram levados para a Babilônia, nós lemos uma carta de Jeremias, no capítulo 29 de Jeremias. Eu não lembro se é o mesmo desterro aqui ou outro, talvez algum irmão possa até me corrigir. Essa do capítulo 29 de Jeremias é dessa leva mesmo de judeus que foi para a Babilônia, né? Capítulo 29, e essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. No versículo 4, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Horas. Mas eles não eram prisioneiros? Mas eles não estavam numa terra totalmente estranha? Não deviam eles se rebelar contra aqueles opressores? Não deviam eles lutar contra, ao invés de construir casas, colocar bombas nas casas dos babilônios? Não. Eles tinham que estar naquela terra como um testemunho de que havia um Deus que estava acima até daquelas circunstâncias e que controlava aquelas circunstâncias. Eles estavam sujeitos a Deus e não aos babilônios. Os babilônios eram um incidente que Deus estava usando para julgar esse povo, para disciplinar esse povo. E eles tinham que entender isso. Tanto é que outros profetas aqui, Jeremias acaba sendo completamente impopular, né? Porque falar isso ia contra o bom senso. Tratar os inimigos daquela maneira ia contra o bom senso. E nós vemos esse modo até no Senhor Jesus quando andou aqui nesse mundo. Ele veio a um Israel, a uma Judeia, que estava sob o jugo romano. E nós não o vemos como um revolucionário lutando contra o governo romano ou incitando algum tipo de revolução. Não. Ele sabia que aquilo tudo estava debaixo de um desígnio maior, acima de César, Deus. Deus estava no controle de todas essas coisas. E quando nós vemos Deus no controle das coisas, nós sossegamos, né? Nós aceitamos e nós oramos pelos nossos inimigos. Uma coisa que o irmão falou aqui, né? De morrer pelo amigo, né? Todo mundo morreria, mas pelo inimigo. E esse é o espírito realmente que esse povo estava lá. Ou pelo menos Daniel, né, e alguns desse povo estavam na Babilônia. Mas voltando ao nosso capítulo 1 de Daniel,
nós vamos encontrar então que essa obediência não é uma obediência de jactância, de alguém que depois iria falar assim, eu sou obediente. Veja, ó Deus, esse povo pecou, mas eu não. Não é aquela obediência do fariseu no templo, quando ele olha para o publicano e fala assim, eu não sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes, eu não lembro quantas vezes ele jejuava, 2 vezes por semana, eu jejuo 2 vezes por semana. Só que tem um problema, em nenhum lugar da lei dizia para alguém jejuar 2 vezes por semana. E se não me engano, se eu não estou enganado, não há na lei uma ordenação de jejum. O jejum, eles jejuavam, mas não como um mandamento. Em nenhum lugar, 2 vezes por semana, era uma lei. Ele fez uma lei para si próprio, e ele obedecia agora essa lei, que ele inventou, e isso lhe dava o prazer de poder se jactar e de se gloriar, e comparar-se com aquele publicano, pobre publicano, que não jejua 2 vezes por semana. Isso é religião. Mas a obediência de Daniel é diferente. Daniel é obediente, e outra coisa que Daniel faz no versículo 12 é fé. Fé, porque podia dar errado, ele falar assim, não, eu vou comer a comida do rei, ele podia pensar, puxa, vai me dar uma anemia tremenda isso daqui, depois eu vou ficar pálido. Não, versículo 12, experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê em legumes a comer e água a beber. Ele sabe que Deus vai ser fiel a ele. Experimenta, faz um teste para você ver o que vai acontecer. Ele está falando aqui. Faz um teste. Provar e ver de que o Senhor é bom. Na verdade, ele tá dizendo esse versículo em outras palavras, né, para aquele homem. E aí vem então uma coisa importante também, quando ele mostra que vai haver distinção. E é o que o Luiz falou aqui também, né? Vai haver distinção entre o povo de Babilônia, muito embora eles estivessem em Babilônia, como o irmão falou uma vez, né? O problema não é acho que foi o alemão que falou, o problema não é o barco estar no mar, é o mar, né? O navio está no mar, mas o mar está no navio, aí que complica as coisas, né? O naufrágio é isso, é quando o navio está no mar, aliás, o mar está no navio, e não o navio no mar. É como a questão do pecado, né? É como a questão do pecado, o cristão não se separa. O problema do cristão não é o contato com o pecador, porque nós estamos num mundo repleto de pecadores. O problema do cristão é o contrato com o pecado. É o contato e o contrato com o pecado, que é uma diferença muito grande. E aqui então há a separação no versículo 13. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos, que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. Haveria uma diferença. Seria notória a diferença entre aqueles que eram do povo de Deus e aqueles que não eram do povo de Deus. Porém, não seria uma diferença conquistada por esforço próprio, porque eles poderiam ter anemia, né? Se não fosse Deus agindo ali, se não fosse Deus cuidando disso, na verdade, eles estavam em obediência a Deus, e não aos seus 2 dias de jejum que tivessem inventado, não. Eles tinham uma diretriz muito clara na palavra de Deus para eles aqui, que eram hebreus, eles tinham clara na palavra de Deus essas diretrizes, eles estão seguindo essas diretrizes. Então nós vemos obediência, fé, separação, e daí no versículo 17... Ora, a estes 4 mancebos, que era Daniel e os amigos dele, né? Ananias, Misael e Azarias, que inclusive ganharam nomes de deuses babilônicos. Eles não podiam fazer nada, foram rebatizados, eles não podiam fazer nada. Aqui está registrado que eles levaram esse nome. Ora, esses 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. A ordem das coisas, quando nós nos propomos a obedecer a Deus, quando nós exercemos fé, quando nós estamos dispostos a nos separar do pecado, Deus nos dá discernimento na sua palavra. Deus nos dá discernimento das coisas, não só da sua palavra, mas das coisas que ocorrem ao redor. Lá em 1 Coríntios nos fala o mundo
O homem espiritual, capítulo 3, se não me engano, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O homem espiritual discerne bem tudo, mas ele de ninguém é discernido. Essa é uma capacidade que Deus dá ao crente dele entender esse mundo, entender o caminho desse mundo, como o irmão pregou sobre a vinda do Senhor, entender o que vai acontecer com esse mundo. Mas é impossível a um incrédulo entender o crente. Se você tem algum problema na sua família, né, que você se converteu e acha que eles estão achando absurdo o seu jeito de pensar, o seu jeito de falar, não tem outra forma, eles vão achar absurdo mesmo, porque é absurdo, é loucura para o homem natural. As coisas de Deus são loucura. Então, jamais um crente será discernido pelo incrédulo. Mas o crente entende o incrédulo e entende o mundo no qual ele está inserido. Então, Deus dá aqui a Daniel sabedoria, e ele aos 4 amigos, e discernimento, para discernir todas as coisas. Não apenas as coisas de Deus, mas também as coisas do mundo. É interessante isso, que um crente tem discernimento das coisas do mundo. Se você quiser saber de política, pergunte a um crente. Ele sabe. Claro que ele talvez não saiba o nome do partido e tal, mas ele sabe onde vai acabar esse mundo, a política desse mundo, os governos, como os governos vão terminar. Ele sabe. Em inglês se fala big picture, né? O grande cenário desse mundo é dado ao crente discernir. Nós temos isso nas nossas mãos, a palavra de Deus. Obediência, fé, separação, discernimento. E finalmente no versículo 20, versículo 19, o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Eu creio que isso, irmãos, é o testemunho. Uma vez que nós decidimos obedecer a Deus, uma vez que nós decidimos crer no que Ele diz, que é o melhor para nós, uma vez que nós decidimos nos separar do pecado, entender o caminho de separação, uma vez que Deus nos dá discernimento, tem um objetivo para isso. Nós estamos nesse mundo com um objetivo. Ninguém está aqui fazendo a passeio ou de férias. Nós estamos aqui como um testemunho de Cristo. Cristo está hoje no céu por nós. E nós estamos hoje na terra por Cristo, testemunhando dele nesse mundo. Mostrando ao mundo, revelando ao mundo, mostrando ao mundo quem é essa pessoa bendita que nos salvou, que pagou um preço tão alto para nos salvar. E longe disso aqui tudo, toda essa bagagem que Daniel tem, longe de transformá-lo num fariseu religioso, alguém que pudesse olhar até mesmo para os babilônios, ou para ele se achar superior, se achar alguma coisa, não, ele sabia que Deus tinha dado tudo isso, ele sabia que Deus estava por trás disso. E quanto mais nós, que hoje conhecemos o evangelho da graça de Deus, sabemos que tudo que nós temos não vem de nós, é só por graça que nós temos. Paulo fala um versículo que é muito interessante, que ele diz assim, aos coríntios que estavam se jactando de muitas coisas, que estavam se achando, né, como a gente costuma dizer, ele diz, o que tens tu? O que tendes vós? O que tem você, vamos dizer assim, o que tem você que você não tenha recebido? O que é que você tem que é seu, que você conquistou, que não foi dado a você por Deus? Nada. Nada. Alguém aqui pode dizer que tem alguma habilidade, alguma capacidade espiritual, alguma coisa que não tenha sido dado por Deus? Se disser, então não é de Deus. Se falar que tem, não é de Deus. Tudo que nós temos veio dele, por graça somente. Então não há em quem nos gloriarmos a não ser nele.
E esse é o fim das coisas mesmo, porque nós estamos aqui para trazer glória àquele que veio e que morreu por nós. Glória àquele em quem todas as coisas vão se concentrar no final. Em Cristo Jesus. É para esse toda a glória e toda a honra.